Essa é a segunda aula do curso de Filosofia e História das Ciências Biológicas, que está sendo gravada para os alunos da Unesp e para demais interessados, ficando disponível aqui no YouTube. Lembrando que o conteúdo desse curso, em boa parte, está contido no livro chamado Uma Introdução à Filosofia das Ciências da Vida e da Saúde, que é da minha autoria, com o Ramon Capelli e a Marina Zuanazzi Cruz, que é um livro que tem download gratuito e eu vou reproduzir o link aqui embaixo para quem estiver interessado. Então, os vários dados a respeito dos autores aqui citados na história da biologia, as datas em que eles viveram e outros detalhes, a gente pode encontrar nesse livro. Então, vocês não precisam assim anotar enquanto eu falo, porque vai estar registrado toda essa informação nesse livro, que pode ser baixado gratuitamente. Certo? Então, hoje nós vamos começar, com essa segunda aula do curso, nós vamos começar a estudar a história da biologia de uma forma assim bastante rápida, né? Porque para tratados em profundidade dos vários períodos aí em que o conhecimento biológico foi construído, nós precisaríamos de ter um curso exclusivamente dedicado a essa história, né? Eu começo fazendo alguns comentários sobre a história da biologia, antes da gente entrar nos pesquisadores, né, nas suas descobertas, as teorias, que vamos abordar em ordem cronológica, começando com os gregos. Bem, a biologia como uma ciência autônoma, ela só terminou de se consolidar no século XX, né, depois da teoria evolutiva e da genética mendeliana. É nesse momento que também surgem os cursos de História Natural, que depois atualmente são chamados de Ciências Biológicas. Então, nós temos a biologia como um ramo da ciência, talvez o que mais se desenvolveu nos últimos anos, né, com toda a aplicação desse conhecimento, né, na biotecnologia e várias indústria farmacêutica, né, nós temos aí a biologia passando de uma ciência básica, né, puramente de observação, descrição e explicação por meio de teorias. A gente passa por uma ciência aplicada, né, uma ciência de interesse da tecnoindústria, né, a indústria que desenvolve seus produtos com base em tecnologias que são baseadas na descoberta científica. Ao estudar a história da ciência, a gente tem que considerar tanto o desenvolvimento interno da ciência, ou seja, as descobertas, as teorias, os debates que ocorrem entre os cientistas, e também a relação desse conhecimento que vai sendo elaborado com a história social, né, com os eventos que a sociedade das respectivas épocas, né, estavam passando, né? Então, tem uma série de relações entre o que acontece na ciência e o que acontece na sociedade, que são importantes para a gente entender a própria história da ciência e também a história da sociedade, porque tem uma interação entre o mundo científico e a vida social nas suas várias dimensões. E para isso é útil o conceito de paradigma que vem do físico e filósofo Thomas Kuhn, que publicou no início da década de 60 o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, e ele chamou atenção porque ele chamou de paradigma científico, que é uma maneira de fazer ciência que predomina numa certa época e que, de certa maneira, ela rebaixa outras possíveis abordagens a um segundo plano. Então, o paradigma dominante, ele impede outras maneiras de pensar, de agir, de se manifestarem, a não ser um certo período em que acontece o que o Thomas Kuhn chamou de crise científica, quando esse paradigma dominante não consegue mais gerar novidade.
a ciência precisa, né, constantemente de descobertas, de novas abordagens, aplicações. Quando esse paradigma dominante se esgota, nós temos a crise científica. E quando tem a crise científica, surge a oportunidade para um outro paradigma emergir, uma outra abordagem, outro tipo, outro modo de estudar a natureza, né, de fazer experimentos, a natureza ou a sociedade humana. E então nós vemos ao longo do tempo a sucessão de diferentes paradigmas, podendo haver eventualmente o resgate de conceitos mais antigos, né, de uma roupagem nova, uma visão nova, e não exclui isso não, quer dizer, então não existe assim, digamos, um progresso linear do conhecimento em que tudo que está do passado é superado e não tem mais interesse. Não é assim, né? Ocorre um progresso relativamente à capacidade que a gente tem de entender a realidade, né? Mas muitas vezes, na atualidade, os pesquisadores vão buscar elementos conceituais do passado para tentar entender, resolver seus problemas, né? E gerar suas novas teorias. Então, tem muito resgate de momentos do passado, né? Então, não é um simples, uma simples superação, mas é um processo mais complexo em que muitas vezes abordagens de paradigmas antigos que já não são mais adotados, mas servem de inspiração para novos paradigmas, novas abordagens. E então nós temos aí um processo que vai avançando e recuando ao mesmo tempo, né? E manifestando várias correntes, né? A ciência não é monolítica, quer dizer, a gente não pode pensar que existe uma verdade científica única que todos os cientistas acreditam. Existem correntes diversas que, inclusive, competem entre si, né? Para chegar à evidência, né? Para conseguir atrair a atenção, né? Da sociedade e serem mais utilizadas, mais aceitas, né? Chamada questão da aceitação das teorias, né? As teorias, os cientistas e suas teorias, eles competem para obter aceitação da comunidade científica e da sociedade. E também ocorrem colaborações, né? Porque há uma complementaridade de abordagens, de conhecimentos, então não é só uma competição, mas também um processo de colaboração entre os vários grupos, vários indivíduos e grupos, né, que a gente observa isso acontecendo nas publicações, nos congressos, nos eventos científicos. Também, né, há certas afinidades entre o que diferentes grupos e pessoas fazem. Então, isso possibilita também uma série de cooperações para construção de um conhecimento científico, certo? Bem, então, vamos começar com os gregos, não porque não existisse conhecimento biológico antes, né? Com certeza, há pelo menos 5.000 anos já existe um conhecimento biológico de tipo científico, né? Na medicina chinesa, com a medicina ayurvédica, né? Que inclusive deve ter sido absorvida em parte pelos gregos, porque é uma semelhança grande da medicina de Hipócrates com alguns princípios da medicina ayurvédica, que é bem mais antiga, né? Também conhecimento de plantas medicinais, isso é algo que já acontece, né, desde dos primórdios da história humana. E a gente for um pouquinho mais além, a gente vê que até espécies não humanas, né, outros animais, também têm um certo conhecimento, não científico, mas um conhecimento prático de plantas medicinais, né? Você vê quando o animal está doente ou sofrendo algum tipo de situação desconfortável, ele procura certos alimentos, né, que aparentemente ajudam, né, a curar, a se curar. Então, existe aí uma semente de conhecimento científico que
nos gregos, essas sementes brotaram, né? Então surgiram as primeiras teorias, tentativas de explicar a realidade e explicar a vida, o fenômeno da vida. Nós temos um grupo de filósofos cientistas, né? Não havia essa distinção entre cientista e filósofo, e que se dedicaram a procurar a causa fundamental da realidade e da vida, né? Chamada arqué. Esses filósofos são chamados de pré-socráticos porque vêm antes de Sócrates. Sócrates, cuja sabedoria, cujos ensinamentos foram reproduzidos por Platão, nos livros do Platão, né? O Sócrates não escreveu livros, mas os seus ensinamentos, as suas ideias estão presentes em vários livros do Platão, que era um discípulo dele. E depois nós temos assim, uma verdadeira enciclopédia do conhecimento da época em Aristóteles, que sofre uma influência de Platão, mas tem uma abordagem mais naturalista, mais próxima da ciência empírica, né, do que o Platão. O Sócrates tinha uma visão crítica desses filósofos que vieram antes dele, porque esses filósofos estavam interessados em entender a natureza, as causas, né, geradoras da realidade da natureza, né, dos fenômenos da vida. E Sócrates entendia que antes da gente procurar conhecer o mundo externo, a nossa mente, nós precisaríamos inicialmente conhecermos a nós mesmos. Então, o conhece-te a ti mesmo, né, é o lema de Sócrates, e isso redirecionou a pesquisa, ou a investigação filosófica na época para questões do conhecimento humano e da vida social humana, né? A gente tem aí, por exemplo, a República, né? o livro em que Sócrates, por meio de Platão, questiona a democracia grega, né, e propõe um tipo de regime político em que os mais sábios fossem os reis e os reis fossem os mais sábios, né? Haveria essa identidade entre conhecimento e poder para o bem da sociedade, né? Então ele era um crítico da democracia direta grega, que apenas os considerados cidadãos, né, uma parte da sociedade se reunia em praça pública e discutia os problemas e votava para encontrar soluções, né, através do voto da maioria, mas isso gerava problemas, né? O Sócrates era um crítico desse regime porque favorecia os sofistas, os chamados sofistas, aquelas pessoas que tinham um discurso, né, uma retórica bonita, mas que, do ponto de vista filosófico, lógico, eles eram autocontraditórios, inconsistentes, não era um discurso eficaz, né? Não tinham a sabedoria para formular propostas realmente que fossem eficazes, eficientes. Então, o que acontece é que antes de Sócrates nós temos essa busca pelas causas naturais dos fenômenos, e depois de Sócrates e Platão, com Aristóteles, há uma retomada de todos esses filósofos pré-socráticos, né? Nós sabemos sobre esses filósofos, em boa parte, pelos livros de Aristóteles, em que ele retoma as teorias que os pré-socráticos fizeram sobre a natureza e faz uma grande síntese, que é a chamada teoria ilemórfica, né? Depois, no período medieval, quando o trabalho de Aristóteles foi resgatado, que ele havia se perdido em boa parte, né? Então foi através de traduções para o árabe que muitos livros de Aristóteles chegaram para os europeus, aí depois por volta do século XII, né? E depois esse trabalho os livros de Aristóteles serviram de base para as primeiras universidades, para o currículo das primeiras universidades medievais, né, na Itália. Eu vou mencionar isso na próxima aula. E o trabalho do Aristóteles ele resgata essas abordagens pré-socráticas e propõe uma síntese que foi chamada de lemorfismo por Tomás de Aquino, né, que foi o filósofo cristão, católico, que resgatou
o trabalho de Aristóteles e reinterpretou dentro do quadro teológico da filosofia cristã, que nós temos um Deus criador, então o universo é criado por Deus e retoma para Deus, né? Sai de Deus e retorna a Deus. Isso não existe em Aristóteles, né? Em Aristóteles não existe essa criação nem esse retorno do universo para Deus, e também não existe o conceito de Deus que nós temos na religião católica ou cristã, porque em Aristóteles nós temos o que chamava de primeiro motor, que era a causa final do universo, quer dizer, seria um ideal de perfeição da natureza, né? Mas não seria um Deus criador como a gente pensa no contexto cristão, certo? Então vamos começar com os pré-socráticos, que tem uma grande riqueza de ideias, né? E eles apontaram alternativas que até hoje são válidas para a gente adotar, escolher qual que seria mais adequada. São diferentes abordagens naturalistas, né, tentando explicar a realidade através de princípios da natureza, como a terra, fogo, água e ar, os 4 elementos que constituíam o que a gente pode chamar a química, né, dos gregos. Para os gregos, esses 4 elementos eles eram constitutivos de toda a realidade, inclusive da realidade humana. E daí nós temos a teoria de 4 humores, que foi formulada por Empédocles e foi utilizada pelo Hipócrates na medicina, e que resgata conceitos aí presentes também na medicina chinesa, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos começar com Tales de Mileto, que é considerado o primeiro teórico sobre a origem da vida. Tales de Mileto morava numa ilha e não por acaso, né, entendia que a vida veio da água. De fato, a água até hoje é considerada um indicador de vida, né? Quando se faz pesquisas sobre outros planetas, vida em outros planetas, vida em Marte, né? Então, a gente qual critério que se usa aí para se falar da possibilidade de vida em outro planeta? É a presença da água, porque, né, o corpo vivo ele é, na boa parte, água. A água é um solvente, né, em que as macromoléculas biológicas têm funcionalidade. Então, os gregos não tinham o conceito, por exemplo, do carbono, né? Os elementos químicos da tabela periódica só foram progressivamente descobertos, né, ao longo da história da química, né? E nessa época os elementos eram terra, fogo, água e ar. Então, desses 4, o Tales de Mileto escolheu a água e, com certeza, com base em suas observações, que, morando numa ilha, né, você vê a água bastante presente na vida humana e vários animais que bebem a água e que vivem dentro da água, né? Então, a água é o elemento predominante. Então, isso é um início de tentativa de explicação naturalista, através da água como a causa da vida, né? Ou o elemento mais importante para a vida. Em seguida, nós temos o Anaximandro, que deu um passo além da teoria dos 4 elementos. Ele entendia que os 4 elementos não eram a substância mais primitiva de todas. Havia uma substância, algo mais básico do que esses 4 elementos, que ele chamou de apeiron. O apeiron seria algo que não é qualitativamente determinado, ou seja, é disforme, não tem uma forma, certo? E seria ilimitado, a quantidade de apeiron não seria definida. Então, seria um substrato do qual surgem a terra, o fogo, a água e ar. Seria, então, o que hoje em dia a gente chama de causa neutra, quer dizer, então não é nem a terra, nem o fogo, nem a água, nem o ar, mas é um elemento neutro que gera esses 4 que a gente conhece. É uma teoria bastante interessante, porque coloca
um princípio além do que a gente conhece, né? Isso em Aristóteles vai ser chamado de metafísica, né? Existe toda uma controvérsia sobre o que é metafísica, mas literalmente é além da física, algo que está além ou aquém da física, né? Quer dizer, uma causa que está anterior àquela matéria física que a gente conhece. Então, por vários motivos, a teoria do Anaximandro ela é importante. Dentro dos pré-socráticos, nós temos também o Xenófanes, que é de interesse para a biologia, porque ele fez pesquisas de identificação de fósseis. Né? Então, já é, digamos assim, o início da arqueologia. Né? Mas o trabalho dele foi mais prático, não fez, ao que se sabe, né, do que restou dos fragmentos, ou resgates que foram feitos desses filósofos, cientistas desse período, né, ele não teria feito uma teoria como os outros, não tinha uma teoria explicativa. Temos aí também o Anaxímenes, eu estou indo em ordem cronológica, né, então o Anaxímenes ele nasceu no ano 570 a.C. O Xenófanes nasceu no ano 576. Esses foram os primeiros. Né? Vocês vão encontrar no livro aí que eu citei as datas de nascimento e morte de cada um. O Anaxímenes propunha que, dos 4 elementos, o ar seria o mais importante para a vida. Provavelmente por observação da respiração, né? Embora a gente saiba hoje em dia que a respiração aeróbica, né, não seja necessária para todas as formas de vida, mas provavelmente nas observações dele ele encontrou que todos os seres vivos precisariam do ar. Né? Ele julgou, né, que o ar seria fundamental. Temos em seguida o Heráclito, que é um filósofo famoso aí pela semelhança de suas ideias com as ideias do existencialismo do século XX, né? Por Heráclito, tudo está em constante mudança, né, na natureza. Né? A natureza tudo está em fluxo, né? Você não pode nadar 2 vezes no mesmo rio, porque quando você vai nadar pela segunda vez, as águas já mudaram, já não são as mesmas águas. Né? Então, nessa visão de uma grande mudança a todo momento, né, o elemento que lhe pareceu mais semelhante à vida seria o fogo. Né? O fogo está sempre se movimentando. Né? Então, para o Heráclito, o elemento da vida seria o fogo. Também, provavelmente, ele observou que os seres vivos têm um calor, né? Embora também a gente saiba que isso não é uma característica universal, né? Temos os homeotermos e os pecilotermos, né? Como a gente aprende no ensino médio. Então, nem todos os seres vivos têm, digamos assim, um fogo interior. Né? Mas, dentro das condições que ele tinha de formulação da sua teoria, ele decidiu pelo fogo, que era o grande debate na época, qual o elemento mais importante dos conhecidos, ou postulando um elemento ainda desconhecido, como o ápero. Né? O Heráclito também é conhecido pela teoria do logos, que é muito importante, até depois, no período posterior, né, aos gregos, em que o que é a teoria do logos? É a seguinte: tudo está em constante mudança, mas a taxa de o modo como as coisas mudam não muda. Quer dizer, existem padrões que se repetem na mudança. Né? Isso, de certa maneira, antecipa a ideia de Newton, né? da aceleração. Quer dizer, um corpo está se deslocando no espaço, ele está numa certa velocidade e ele está mudando essa velocidade com uma certa taxa, que seria a aceleração. Né?
Então, é uma ideia semelhante. Então, para o Heráclito, né, em todas essas mudanças que ocorrem na natureza, nos próprios seres vivos, né, a vida também ela está em constante fluxo, né, em mudança, a gente nasce, morre, mas alguns padrões permanecem, que seriam o Logos. Né? O Logos seria, digamos, essa que a gente poderia chamar de uma inteligência, uma razão objetiva que está na natureza. A natureza tem seus padrões. Né? É uma ideia muito poderosa aí na ciência e já se encontrava no Heráclito. Então é bom a gente ressaltar também esse aspecto do pensamento do Heráclito. Bem, em seguida nós temos o Empédocles, que é um filósofo e cientista muito próximo da biologia, porque ele antecipou a teoria evolutiva. Ele entendia que as formas de vida mais complexas evoluem gradualmente das formas de vida mais simples. Isso aí é uma antecipação assim, genial, né, da teoria evolutiva. Então, segundo esse critério, as plantas surgiram antes dos animais. Quer dizer, existe uma sequência de processos de emergência das formas de vida ao longo do tempo, e as formas de vida menos adaptadas foram substituídas por formas de vida mais adaptadas. Então, aí já tem toda uma ideia da interação entre as formas de vida e o ambiente em que se vive, né? E não ainda uma teoria de seleção natural, mas uma teoria de adaptação, né? Que depois vai ser desenvolvida pelo Lamarck. Então, são ideias assim bastante poderosas, cuja semente já é lançada aí nessa época. E em relação à explicação da vida, o Empédocles fez a teoria mais complexa. Ele entendia que os 4 elementos são necessários. Então, a variabilidade da vida, as diferenças que existem entre os indivíduos vivos, os sistemas vivos, se devem a diferentes composições desses 4 elementos, terra, fogo, água e ar. E daí surgiu, ou foi formulado entre os gregos, o que se chamava a teoria dos 4 humores, que era usada também na medicina hipocrática. As combinações básicas seriam as seguintes. O ar e o fogo produzem a qualidade quente, que corresponde ao humor sanguíneo. Então, o humor sanguíneo não é algo puramente físico, mas também não é algo puramente mental. É as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, as pessoas que têm a predominância, né, do ar e do fogo na sua composição, essas pessoas elas têm essa característica que é físico, química, biológica, e também vão ter uma característica, né, de humor. O que é o humor? É um modo de ser da personalidade da pessoa, né, do ponto de vista mental. Então, não havia a distinção que depois vai se consolidar com René Descartes entre o corpo e a mente, né, como duas coisas separadas. Nesse momento aqui, o corpo e a mente formam uma unidade. Né? Então, a teoria dos humores são a respeito de modalidades que pode se adotar, né, nessa composição que é psicofisiológica, psíquica e física ou fisiológica ao mesmo tempo. O segundo humor da combinação entre o fogo e a terra produz a qualidade seco, que corresponde ao humor melancólico. O melancólico é o mais tristonho, ou mais romântico, né? O sanguíneo é aquele que vive com mais intensidade, né? Tudo aquilo que acontece. Da terra e da água tem a qualidade frio, que é relacionada ao humor fleumático. Né? Seria a ideia do indivíduo mais frio, quer dizer, que predominaria no contexto da época a atividade do cérebro, porque, né, inclusive em Aristóteles, o cérebro é visto como um tipo de um radiador. O cérebro é frio, né? A atividade cerebral é fria, e o coração que seria a sede das emoções, dos sentimentos, né? Talvez por
observar que quando a gente tem uma atividade física, a gente sua bastante na testa, né? Então, seria essa ideia que o cérebro resfria o corpo, né? Então, as pessoas que são mais cerebrais, predomina mais a atividade do cérebro, seriam pessoas mais frias, que seria esse humor fleumático. E o quarto tipo de humor, que vem da combinação do ar e da água, seria o humor colérico, característica das pessoas que prevaleceria a atividade do fígado. Então, o colérico é a pessoa mais raivosa, ou, né, mais nervosa, né? E teria uma relação com o fígado, né? Então, recapitulando, nós teríamos 4 humores. O sanguíneo predominaria a atividade do coração. Então, seriam pessoas que vivenciam as emoções, né, de uma forma mais intensa. Do fogo e da terra, nós teríamos o melancólico, e se supunha que seria relacionado à atividade do baço. Aí eu já não sei dizer bem porquê. E da terra e da água, o humor fleumático, predominância do cérebro, e do ar e da água, o humor úmido, a qualidade úmido ligado ao humor colérico. E essa teoria era muito importante para a medicina da época, né? Cujo maior expoente é o Hipócrates, que escreveu aquele juramento, né, que até hoje é repetido nas formaturas da medicina, né? A medicina do Hipócrates é baseada em 2 princípios, alimentação e atividade física. E o que se procurava através de mudanças na alimentação ou um ajuste da atividade física? Fazer com que a pessoa que tem um determinado humor, que ela reforçasse aquele padrão, porque a doença era vista como a pessoa tendo um certo humor, mas os elementos do seu corpo estarem em disparidade, né? Então, digamos que em mim predominasse, por exemplo, a terra e o ar, e eu estaria com muito fogo, com muito calor, certo? Então, eu deveria ter uma alimentação para reduzir esse calor, né? E evitar a atividade física, né? Agora, se fosse o contrário, eu fosse uma pessoa com maior afinidade ao calor e tivesse muito frio, então eu deveria fazer atividade física para compensar, para me aquecer, certo? Então, através da atividade física e da alimentação, se procurava resgatar o padrão de estabilidade peculiar ou típico do humor que a pessoa, intrínseco à pessoa, típico daquela pessoa, né? Se essa pessoa ela tem um certo padrão e a sua composição corporal o seu modo de vida está em desacordo com aquele padrão, essa pessoa ficaria doente. Então, a medicina seria para restabelecer o padrão, o equilíbrio ou a estabilidade daquele padrão próprio da pessoa, certo? Então, essa teoria dos 4 humores, que está ligada à teoria dos 4 elementos, ela era importante para a medicina, fundamentação teórica da medicina hipocrática, certo? Temos aí mais um pré-socrático muito importante, que é o Demócrito. Ele estava um pouco marginalizado aí, porque ele tinha uma teoria mais radical, né, que ele usava o conceito de átomo, que seria a parte menor e indivisível da matéria. Então, é o primeiro grande filósofo materialista, né, que foi até citado por Karl Marx na tese que o Marx escreveu, né, sobre Demócrito e Epicuro, como precursor do materialismo. Então, para o Demócrito, tudo é feito de átomos. É uma teoria radical porque os átomos seriam idênticos entre si, né? E apenas a sua disposição no espaço e as suas movimentações
né, no tempo que gerariam as diferenças entre as pessoas, entre os animais, as plantas e tudo mais, né, na natureza, certo? Então é pouco intuitivo, né, você pensar que no plano microscópico, na, nas partículas menores da matéria, né, todas partículas idênticas, né, e apenas então todas as diferenças seriam no fundo ilusões, né, porque no plano microscópico nós temos apenas átomos. Agora tem uma questão interessante, é que se fosse realmente apenas átomos, não seria possível um movimento, porque, né, se o universo todo está ocupado por átomos, os átomos vão se deslocar para onde? Né? Então, ele teve que introduzir um outro princípio, que foi o vazio. Né? Então, a filosofia dele, na verdade, é um atomismo junto com uma ideia de um vácuo, um vazio, que é o espaço para o qual os átomos se deslocam. Então, a teoria dele da realidade, né, a sua ontologia, é constituída de átomos e vazios. Então, os átomos se movimentam para uma região vazia do espaço, né? E aí nós temos o dinamismo da natureza, da realidade, com essas movimentações. Agora, ele tentou, talvez em vão, né, explicar todos os fenômenos da vida através do movimento dos átomos. Então, para ele, quando a gente está dormindo, nós estamos perdendo átomos, né, numa certa taxa. E quando a gente morre, a gente perde átomos numa taxa muito maior e acaba se decompondo o corpo, né? Então, é uma explicação assim, pouco plausível, mas que depois retoma no período da física moderna, né, o chamado mecanicismo, né, e a própria ideia do atomismo vai voltar. Né? O Boltzmann, que trabalhou no século XIX, na origem da mecânica estatística, ele era um atomista, então ele entendia que a gente poderia explicar tudo que acontece, tudo que existe pela movimentação de partículas. Né? Então, a teoria dos gases, né? Você tem um gás é constituído de moléculas ou partículas invisíveis ao olho nu, né, que se deslocam dentro de um recipiente e então se poderia explicar temperatura, pressão, todos os fenômenos que acontecem naquele gás, né, seriam explicados pela movimentação, né, pela posição, momento, né, quer dizer, energia cinética e direção. Então, esses partículas estão colidindo entre si e estão gerando os fenômenos macroscópicos. Quer dizer, se você for olhar no nível microscópico, o que você vai ter ali? Apenas átomo e o vazio e o movimento dos átomos. Então, essa ideia do Demócrito, ela encontra ressonância em outros momentos da história da ciência. Mas o Aristóteles não comprou essa ideia. Né? Para Aristóteles, a matéria é um dos princípios do ser, mas não é o único. Né? Haveria, né, o chamado heliomorfismo é a teoria que tem a forma e a matéria, e a forma que imprime as características do ser. A matéria é um substrato que vai ser moldado pela forma. Né? Então, com Aristóteles nós temos a crítica do materialismo, né? Mas não uma rejeição total, porque a ideia de que a matéria é importante, né, é fundamental, continua em Aristóteles, porque a forma sozinha não seria uma substância, ou seja, um ser da natureza que a gente pode interagir, observar. Né? Na natureza, que chamava de mundo sublunar, todas as formas estão unidas com alguma matéria. Então, tem dois princípios necessários para explicar a realidade, que são a forma e a matéria. E isso vai ser muito importante na biologia. Então, agora, né, eu já comentei antes um pouco sobre Platão e Sócrates, eu vou então passar para o Aristóteles. O Aristóteles cobriu todo o conhecimento da época, ele fez um resgate, né? Nos seus livros ele reporta as teorias dos outros, então isso é muito legal, porque foi a forma que a gente tem
que resgatou historicamente, né, para a gente ter conhecimento do que os pré-socráticos pensavam. Porque os fragmentos desses pré-socráticos que restaram são muito poucos, mas o Aristóteles faz uma reconstrução. Antes do Aristóteles apresentar suas teorias, ele menciona os seus precursores. E a gente tem que levar em conta que, para o Aristóteles e para os gregos, né, a natureza era concebida, né, como sendo uma espécie de uma placa, né, uma região plana, né, finita, em que estamos aqui, né, animais, plantas, minerais, etc., né? E tudo que existe é composto de substâncias, que são substâncias individuais. Então, para Platão, existiria a ideia da pedra como uma coisa, né, que está universal, que está num mundo de ideias, né? E Aristóteles, esse mundo de ideias é trazido para a Terra, digamos, para o concreto aqui, né? Então, não existe a pedra em geral, existem pedras, né, individuais, que a gente observa essas várias pedras e procura semelhanças entre elas. O mesmo na biologia. Então, temos várias espécies que a gente identifica e classifica a partir das nossas observações, mas os indivíduos são todos diferentes, mas a gente encontra semelhanças morfológicas, né? A própria ideia de morfologia, que é muito importante, né, é uma disciplina da biologia, né, vem com Aristóteles. Ele era um morfologista nato. Por quê? Porque para ele, né, a forma que vai distinguir a espécie biológica, né? Então, o gato é gato porque tem forma de gato, e o cachorro é cachorro porque tem forma de cachorro. Não é a matéria que vai distinguir uma espécie da outra. A matéria é importante para distinguir um indivíduo do outro. Então, os dois gatos têm a mesma forma, mas eles são diferentes, porque a composição material é diferente. Um é mais gordo, o outro é mais magro, certo? Um é mais alto, o outro é mais baixo, e por aí afora. Então, com o heliomorfismo, quer dizer, a teoria da forma e da matéria como dois princípios do ser individual, o Aristóteles constrói a sua primeira taxonomia biológica e ele também faz vários estudos morfológicos, principalmente da biologia marinha, porque a gente às vezes pensa, né, como é que era possível uma pessoa chamada Aristóteles, né, assinar 145 ou 146 livros e ainda fazer observações de comportamento, de morfologia de várias espécies que ele já descreve, né, nos seus livros biológicos, né? Seria impossível, né, porque a gente sabe que só para identificar uma espécie já se vão um bom tempo de trabalho, né? E como é que ele fez isso, né? Então, o segredo dele era o seguinte: ele descreveu principalmente a fauna marinha. E ele não foi lá mergulhar e pegar o peixe para ver. Não, ele conversava com os pescadores, né? E obtinha as informações do pescador, quer dizer, então ele obtinha as informações do senso comum, do conhecimento popular e trabalhava em cima disso para elaborar seus primeiros trabalhos de biologia empírica. Então ele chegou a fazer um trabalho importante, né, de coletando, classificando, interpretando esses dados, né, descrevendo morfologia, hábitos, o desenvolvimento, né, com assunto também importante na biologia, que vem gerar a embriologia, né, e teorias aí sobre desenvolvimento a partir do embrião, né, que é um assunto que vai sendo tratado e progressivamente esclarecido ao longo da história da biologia, a gente vai ver na aula seguinte. Descreveu a forma de reprodução, né, e fez
a primeira taxonomia, com base na morfologia e no comportamento. Tipo de reprodução também, né? Dos animais. Então, a divisão maior é entre os animais que possuem sangue vermelho e aqueles que não possuem. Essas duas classes dividem-se entre terrestres e marinhos, então aí já havia identificação de gêneros, né, como pássaros, peixes, mamíferos, e também identificação das espécies através da morfologia, da forma. E essa teoria helemórfica do Aristóteles, ela faz parte de uma concepção mais ampla sobre a realidade, né? Então, ele, no livro dele sobre a alma, né, que é um livro de psicologia, ele explicita, né, essa ideia de graus de perfeição na natureza. Então, nós temos a alma vegetal, a alma animal e a alma humana, sendo que a alma vegetal, quer dizer, as plantas teriam uma mente, uma alma, né? Hoje em dia se fala de inteligência das plantas ou sensibilidade das plantas, quer dizer, as plantas têm, além da fisiologia, elas têm também uma atividade mental, de planta, evidentemente, né? Só que essa alma vegetal, ela é limitada porque as plantas têm capacidade de locomoção muito restrita, ou quase nenhuma, né? Então, elas não podem explorar o ambiente e ampliar o seu conhecimento. Já os animais, eles têm uma capacidade mental maior do que as plantas, porque eles são capazes de se movimentar. Mas o Aristóteles entendia que esse movimento dos animais é errante, é meio caótico, sem padrões, né? Porque para os gregos, o círculo era o símbolo da perfeição. Então, o movimento circular daquele ser que parte de um ponto, se desloca e depois retorna àquele ponto, o movimento circular era considerado mais perfeito. Por isso que eles entendiam que os planetas eram entidades espirituais mais perfeitas do que o que nós temos aqui na Terra, que chamava de mundo sublunar, porque os planetas têm um movimento circular. Então, os animais não têm um movimento circular, eles saem andando por aí sem muita orientação, né, para Aristóteles. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Os animais têm noção de território e tudo mais. Mas, então, a alma animal não humana, né? Animal não racional, que o ser humano seria o animal racional, ela era inferior à alma humana. Já a alma humana nós somos capazes de, através do pensamento, de operar, fazer os círculos perfeitos pelo pensamento. Né? Por Aristóteles, que chamava de silogismo, né? Que é o movimento do pensamento, através das ideias, né? Usando a linguagem, o silogismo era um círculo perfeito. Né? Então, nós temos essa capacidade que os outros animais não têm. Isso nos faz os animais racionais. Agora, mais perfeito que a gente são os planetas, que têm um movimento circular. Eles estão sempre naquele movimento circular, nunca se afastam daquilo. E mais perfeito do que os planetas é o que ele chamou de primeiro motor, que seria o equivalente ao Deus nas religiões. Só que, para Aristóteles, esse primeiro motor não é um criador, ele é apenas um objeto de desejo, que ele seria o ser tão perfeito que ele nem tem matéria, é pura forma, e ele é imóvel, não se desloca. Os outros seres, nós, né, as plantas, animais, seres humanos e os planetas, querem ser tão perfeitos quanto esse primeiro motor. Então, os outros seres, quer dizer, nós, se movem e procuram se comportar de acordo com o primeiro motor, mas o primeiro motor está quieto lá, além dos planetas, a gente não percebe ele é imaterial, né? E toda a natureza está querendo se aproximar desse primeiro motor, mas ele não está fazendo absolutamente nada, que ele é imóvel e ele é também imaterial, certo? Então, que seria a causa final da realidade, né? O destino, a meta que a natureza
Tem, certo? Também é importante no Aristóteles a teoria das quatro causas, mas eu vou tratar dessa teoria na aula de filosofia da biologia, porque um dos motivos é porque é uma teoria que é bastante atual. Então, eu não vou tratar ela como história da biologia, mas eu vou tratar ela como central para a filosofia da biologia. A gente viu, tinha 4 elementos, 4 humores, 4 causas. Né? As 4 causas são a causa material, né? Tudo que existe tem um aspecto material. A causa formal, que é a forma, né? Que na biologia é a morfologia que estuda a forma. Tem a causa eficiente, que é aquela causa que vai desencadear um evento. Então, se eu aplicar uma força para um lápis e quebrar, então essa força que eu apliquei é a causa eficiente, certo? E a causa final é para onde o processo se direciona, né? Seria a meta, o objetivo que se tem. Então eu vou tratar isso mais à frente. Concluindo aqui o período grego, né, nós temos que citar um discípulo de Aristóteles chamado Teófrasto. Ele fez um trabalho em botânica, porque a biologia do Aristóteles é de mais de animais, né, principalmente animais da fauna marinha. E o Teófrasto escreveu o livro História das Plantas, que fazia descrição da morfologia das plantas e usos terapêuticos. Então, o Teófrasto era do grupo do Aristóteles, né? E ele que escreveu sobre plantas, porque o Aristóteles não chegou a escrever sobre as plantas. Ele também escreveu um outro livro chamado As Causas das Plantas, que aborda o cultivo das plantas, com dados sobre clima, solo, temperatura, forma de cultivo, ciclo vital, sabores, cores. Então, é um precursor da agronomia, né? O Teófrasto. Bem, depois do período grego, nós temos o período helênico, que não tem nenhuma contribuição assim de destaque para a biologia, para a área biológica, né? Não existia, né, nessa época a biologia, mas existia, né, a medicina e também, né, estudos de plantas, de animais, que Aristóteles começou, né, fazendo taxonomia, né, já tinha ideias sobre evolução, como a gente viu com Empédocles. E no período helênico predominou uma filosofia do tipo existencial, ou seja, né, uma filosofia preocupada como a gente deve viver para ser feliz ou para evitar o sofrimento, né? É um outro tipo de filosofia que assim não é tão próxima da biologia, embora alguma relação exista, né? Então nós temos aí aquelas correntes estoicas e epicuristas, né, e céticas, que também continuam existindo na filosofia, até hoje, que propõem qual seria a melhor forma de se viver, né, aproveitando ao máximo os prazeres materiais, ou evitando esses prazeres para conseguir uma ascese, uma purificação espiritual e evitar dessa maneira os sofrimentos ligados ao corpo, né? Então, essa questão que predominou na filosofia helênica. E aí nós chegamos na filosofia romana, tendo aí nesse ínterim o Lucrécio, que é um continuador do Demócrito, mais sofisticado, né? Escreveu o livro da natureza, que é um livro que inspirou até o século XIX e século XX as teorias aí do caos, né? que surgiram, teorias da termodinâmica. E vamos ter a grande figura da biologia, que é o Galeno, ou melhor, da medicina romana, é o Galeno. O Lucrécio não tem uma teoria diretamente biológica, mas o trabalho dele é de interesse, porque vai ser útil para a biologia, né? Isso no século XX, XXI, né? Tem autores que
resgataram o Lucrécio, né? Qual que é a ideia do Lucrécio? É a seguinte, a ideia principal, é a ideia que chamou do Clinamen. O que é o Clinamen? Vamos pensar o seguinte, né? Num primeiro momento aí na história do universo, nós temos apenas átomos fluindo no espaço, né? Como era a ideia lá do Demócrito. Mas era um universo muito monótono, né? Aquele monte de átomos se deslocando. Não havia organização, complexidade, havia algo muito redundante, né? Vários átomos se deslocando numa mesma direção. Aí acontece algo imprevisto, que é um desvio, que é o Clinamen. Então, um átomo se desvia e colide com o outro, certo? Aí começa a haver uma grande, um caos, né? Os átomos saem daquele fluxo e começam, né, a gerar formas, começam a se organizar, um processo de auto-organização. E aí nós temos um mundo complexo, com seres vivos e com seres sentientes, né, capazes de perceber e de se emocionar e pensar e refletir, que somos nós, né? Então, todo esse mundo organizado que a gente percebe teria origem no Clinamen, gerando um estado caótico, e esse caos se organiza e gera a organização biológica. O ser vivo é altamente organizado, né? Então, nós não somos assim um fluxo de átomos no vazio, certo? Nós temos uma organização complexa. Então, uma forma de tentar explicar essa organização de um ponto de vista materialista atomista, né, seria, então, o que o Lucrécio fez, tentou fazer, né? Então, é muito importante, historicamente, e a importância para a biologia a gente vê hoje em dia, né? Quando a gente tenta entender a organização biológica como resultado de interações complexas, né? E que vem da desorganização de um estado muito homogêneo, simétrico, né? Uma quebra de simetria e aí um processo de auto-organização em que os padrões se estabelecem, né? Emergem, né? O termo utilizado atualmente, o processo emergente. Os padrões emergem daquele caos, aparente caos, né? Então, essa ideia vem de Lucrécio. Bem, então, concluindo a aula de hoje, né, eu vou falar sobre um trabalho que foi muito influente na medicina, que foi o Galeno. O Galeno ele era médico de gladiadores, e nessa época, lá em Roma, era um tabu, uma proibição assim, moral de se fazer autópsias, dissecações de cadáveres. Então, ninguém podia abrir os cadáveres, né? E o Galeno, então, ele escreveu o primeiro livro de anatomia, que durou por 1500 anos como manual de anatomia, quando surgiram as primeiras universidades na Europa, na Itália, com curso de medicina, eles usavam o livro do Galeno ainda, né? Ele escreveu esse livro de anatomia com base no conhecimento que ele tinha das feridas dos gladiadores, porque os gladiadores tinham cortes profundos, então possibilitava ao Galeno ver um pouco como é que é o corpo humano por dentro, né? Já que as dissecações eram proibidas. E ele complementou esse conhecimento fazendo dissecação de macacos. Então, o livro dele de anatomia é uma mistura do que ele sabia, do pouco que ele sabia sobre a anatomia humana, dos órgãos internos, né, com muito que ele observou dos macacos. Então, tinha muitos erros que foram corrigidos, né, no período do Renascimento pelo Vesalius, que se tornou um novo autor de referência na área de anatomia. Além dessa teoria anatômica, o Galeno também fez a primeira grande teoria fisiológica da fisiologia humana, chamada teoria dos pneumas, que também foi influente por 1500 anos.
e que só foi corrigida por Harvey, que foi o primeiro biólogo experimental já no período moderno. Então, por 1500 anos, se acreditava na anatomia do Galeno e na fisiologia do Galeno. Como é que era a fisiologia do Galeno? Ele retomou aquela ideia de que a vida vem do ar, só que ele postulou que esse ar contém espíritos, que se chamou de pneumas. Então, para o ser vivo continuar vivo, ele tem que absorver pela respiração esses espíritos que estão no ar. Esses espíritos vão se misturar com o alimento, né, que está no estômago, e vai gerar o sangue, que é bombeado pelo coração e vai se espalhando pelo corpo. Mas não havia ideia do retorno, certo? Então, o sangue era produzido no centro do corpo e ia se espalhando para as periferias do corpo, e ia sendo consumido e ia mantendo o corpo vivo, porque o sangue carrega, né, os pneumas, que a gente pode hoje em dia fazer uma interpretação disso, que seria o oxigênio, né, que é carregado no sangue arterial. Mas, né, a ideia do Galeno era essa, de um fluxo único do centro do corpo para a periferia, carregando os pneumas. Então, o sangue seria composto dos pneumas unido com o alimento que a gente ingere, né? E era bombeado pelo coração e ia sendo consumido à medida que se propagava, né? Então, com isso, o ser vivo se mantinha vivo, se mantém vivo, né? É um resgate da ideia de que a vida vem do ar, né? Dos pré-socráticos. É interessante isso também. A gente vê como que uma ideia aparentemente assim perdida no tempo, né? De repente volta de uma outra formulação e consegue se tornar o paradigma dominante na época. Por 1500 anos, esse foi o paradigma dominante. A anatomia e a fisiologia do Galeno. Certo? Então, eu vou terminar essa aula aqui, né? Na aula seguinte, a gente vai retomar no período medieval, o surgimento das primeiras universidades, depois do Renascimento, e o período moderno, em que a biologia ainda não tem esse nome, né? Mas já começa a acontecer experimentos, né? Para testar hipóteses sobre a fisiologia. E também, com Vesalius, nós vamos ter uma anatomia humana muito mais precisa do que a do Galeno. E o Harvey, né, que fez experimentos para comprovar a circulação do sangue, a dupla circulação do sangue, é considerado o primeiro biólogo experimental, embora na época ainda não houvesse esse nome, né, ciência biológica. Bom, então, aguardo vocês na continuação da história da biologia na próxima aula. Até mais.